Bom, então eu inicio o meu trabalho fazendo um cordão com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou unir a última corrente aqui, a minha laçada inicial, fazendo um ponto baixíssimo. E assim eu formo um círculo. Agora eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Dou uma laçada. E aqui dentro do círculo, eu vou trabalhar mais 11 pontos altos. Então, com as 3 correntes que eu subi, eu terei aqui um total de 12 pontos altos. Bom, então, feito aqui todos os pontos altos, eu vou unir aqui o meu último ponto alto, a terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da minha carreira, com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, dou uma laçada, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Passo aqui para o próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Aqui, ó, passando no mesmo ponto de base. No ponto de base seguinte, eu trabalho também 2 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. 2 pontos altos em cada um dos pontos de base que eu fiz na carreira anterior. Então, se na carreira anterior eu trabalhei 12 pontos altos, nessa carreira, eu trabalharei um total de 24 pontos altos. Bom, então, para finalizar a minha segunda carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreira. Vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Dou uma laçada, passo para o próximo ponto de base. E nesse ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Passando aqui, ó, no mesmo ponto de base. Ou seja, as 3 correntes que eu subi equivalem a um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um ponto sozinho e um ponto com aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No ponto de base seguinte, eu trabalho um ponto com aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, então aqui eu fiquei com um ponto sozinho, um ponto com aumento, um ponto sozinho, um ponto com aumento. Agora eu vou fazer um ponto sozinho no próximo ponto de base. E um ponto com aumento no ponto de base seguinte. Então, eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma, intercalando aqui nos meus pontos de base. Faço um ponto sozinho, um ponto com aumento. Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Aqui no próximo eu vou fazer um ponto sozinho e depois um ponto com aumento. Vou trabalhar aqui em toda a volta do meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então, para finalizar a minha terceira carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreira. E aqui na minha terceira carreira eu fiz um total de 36 pontos altos. Feito isso, eu subo 3 correntes para iniciar aqui a minha quarta carreira. Dou uma laçada, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Dou uma laçada, passo para o ponto de base seguinte e trabalho 2 pontos altos, que é aqui o meu ponto com aumento. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos sozinhos, um ponto com aumento. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. No ponto de base seguinte, também eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Já no próximo ponto de base,
eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é o meu ponto com aumento. Então, essa aqui é a forma que eu vou seguir trabalhando no restante aqui do meu círculo. 2 pontos sozinhos, um ponto com aumento. 2 pontos sozinhos, um ponto com aumento. Então, agora eu farei 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento por toda a volta do meu círculo. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então, para finalizar a minha carreira, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da minha carreira. E aqui, nessa quarta carreira, eu fiz um total de 48 pontos altos. Para iniciar a carreira, eu vou subir 3 correntes, que essa é a forma de iniciar toda a carreira. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, que aqui é um ponto sozinho. E no ponto de base seguinte, eu também vou trabalhar um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, ou seja, eu vou trabalhar o meu ponto com aumento aqui, ó, no mesmo ponto de base, eu volto e faço aqui o outro ponto alto. Dessa forma. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos sozinhos, um ponto com aumento. Então, aqui eu vou fazer mais 3 pontos sozinhos, ou seja, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no ponto de base seguinte e um ponto alto no próximo ponto de base. 3 pontos sozinhos. Já no próximo ponto de base, eu trabalho meu ponto com aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, na carreira anterior, eu trabalhei 2 pontos sozinhos. Nessa carreira aqui, ó, na quarta carreira, eu trabalhei 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento. 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento. Nessa carreira, eu já estou trabalhando 3 pontos sozinhos, um ponto com aumento. 3 pontos sozinhos e um ponto com aumento. Na próxima carreira, eu vou trabalhar 4 pontos sozinhos, um ponto com aumento. 4 pontos sozinhos, um ponto com aumento. E assim sucessivamente, a cada carreira, eu vou aumentando o número de pontos sozinhos, né? Aumento 1, a cada carreira eu vou aumentando mais um ponto a ser trabalhado sozinho. Então, você vai perceber que aqui, ó, como aqui eu tenho o ponto com aumento na quarta carreira. Então, nesse segundo ponto com aumento aqui, eu trabalho na quinta carreira um ponto com aumento. Aqui, ó. Na terceira carreira, eu tenho esse ponto aqui com aumento. E nesse segundo ponto com aumento, eu já trabalhei um ponto com aumento na carreira seguinte. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma, aumentando a cada carreira um ponto a ser trabalhado sozinho, até obter aqui um total de 8 carreiras. Então, nós já fizemos 1, 2, 3, 4. Vou terminar essa quinta carreira e vou fazer mais 3. E daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então depois de fazer todas as minhas 8 carreiras, eu finalizei. Fiz aqui uma corrente para arrematar. Agora eu vou pegar o meu fio colorido. Passo aqui a minha agulha no ponto onde eu uni com o ponto baixíssimo, faço um ponto baixo, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter aqui um total de 7 pontos altos seguidos, contando aqui com as 3 correntes que eu subi. Então, são 7 pontos altos sozinhos. Porque aqui na última carreira, que eu trabalhei com o meu fio branco, eu trabalhei 6 pontos altos sozinhos e um ponto com aumento. 6 pontos altos sozinhos e um ponto com aumento. Então, nessa carreira, que é com o meu fio colorido, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Aqui o meu 7º ponto alto. 7 pontos altos sozinhos. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar o meu ponto com aumento, que são 2 pontos altos, passando aqui no mesmo ponto de base.
Depois eu trabalho mais 7 pontos altos sozinhos. E depois o ponto com aumento, igual eu fiz nas carreiras anteriores. Além dessa carreira, eu vou fazer mais 6 carreiras, totalizando 7 carreiras aqui, ó, com o meu fio colorido. E a cada carreira, eu vou seguir a mesma regra. Aumentar um ponto sozinho a mais na próxima carreira. Então, nessa carreira são 7 pontos sozinhos, um ponto com aumento. Na próxima carreira serão 8 pontos sozinhos e um ponto com aumento, e assim por diante. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então eu já fiz aqui as minhas 7 carreiras. Agora, então, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No ponto de base seguinte, também trabalho um ponto alto. E assim eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base por toda a carreira. Então, não precisa de ponto de aumento nessa carreira, não. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. E além dessa carreira, eu trabalharei mais uma carreira dessa mesma forma. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou adiantar o meu trabalho. E daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então já fiz aqui as minhas 2 últimas carreiras sem aumento. Fiz um ponto baixíssimo para unir ao último ponto ao primeiro e mais uma corrente para arrematar. Agora eu vou começar a trabalhar o meu acabamento. Para isso eu preciso de um cordão com 20 estrelas, intercalando aqui entre uma estrela branca, uma estrela rosa, uma estrela branca e uma estrela rosa, assim. Então, eu vou mostrar como nós vamos fazer a primeira estrela e depois como vamos unir uma estrela à outra. Bom, para iniciar, eu vou fazer aqui um cordão com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, no meu ponto inicial. Agora, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro do meu círculo, eu vou trabalhar mais 14 pontos altos. Então, com as 3 correntes que eu subi, eu terei um total de 15 pontos altos. Pronto. Fiz aqui todos os pontos altos, vou unir com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir. Agora, eu vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Salto uma corrente de base, aqui, ó. E na segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui as 2 alcinhas da corrente. Dou uma laçada, passo para a próxima corrente de base e vou trabalhar meio ponto alto. Na próxima corrente de base, eu vou trabalhar um ponto alto, pegando aqui, ó, as 2 laçadinhas da corrente. E aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Aliás, deixa eu dar 2 laçadas aqui. E pegando aqui, ó, no ponto baixíssimo, onde eu trabalhei o ponto baixíssimo, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Então, uma laçada, tiro 2, uma laçada, tiro 2, uma laçada, tiro 2. Salto 1, 2 e no terceiro ponto de base eu faço um ponto baixo. Então, aqui já tá uma pontinha da minha estrela. Agora, eu vou trabalhar a outra ponta. Então, eu subo 5 correntes. Salto uma corrente.
Aqui, ó, tem a corrente que tá na agulha, eu salto a próxima, venho aqui na terceira. Faço um ponto baixo pegando as duas alcinhas da corrente. Na corrente seguinte, eu trabalho meio ponto alto. Aqui, com as 3 laçadas, uma só laçada passa por dentro de todas as outras. Na corrente seguinte, eu trabalho um ponto alto. E no ponto baixo que eu fiz aqui, ó, para prender a minha primeira ponta, nesse ponto baixo aqui, pegando as alcinhas desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Salto 2 pontos de base e no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até obter aqui um total de 5 pontas. Eu já tenho 2 pontas, vou trabalhar aqui as outras 3 pontas e daqui a pouco eu volto para mostrar como nós vamos unir uma estrela à outra. Bom, então, pessoal, eu já fiz aqui, olha, 4 pontas da minha estrela. E eu já tenho aqui uma estrela branca totalmente pronta, aqui com as 5 pontinhas dela, já fiz o acabamento. Vou mostrar para vocês como nós vamos unir uma estrela à outra. Então, na quinta ponta aqui da minha estrela, no caso, é a minha segunda estrela, né, porque eu já fiz a branca, eu tô fazendo a segunda aqui, que é a rosa, com vocês. Eu vou pegar uma das pontas da minha estrela, lembrando que a minha estrela tem que estar pela frente. E olha só aqui, ó, aqui é o avesso e aqui é a frente. Então, eu venho aqui em uma das pontas da estrela, passo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo aqui, ó, buscando a minha linha rosa. Vou ajustar aqui, ficar da melhor forma para eu trabalhar. Agora, eu venho aqui no meu próximo ponto de base, que é a minha próxima corrente aqui, ó. Vou pegar e vou fazer um ponto baixo, pegando as duas alcinhas. No ponto seguinte, eu vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, nas alcinhas do ponto baixo, que eu fiz para prender aqui a minha ponta anterior, eu faço um ponto alto duplo. Agora, eu salto aqui 2 pontos de base, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Uma corrente para fechar. Aqui, ó. E aqui, o que sobrar do fio do arremate, eu vou esconder passando aqui, ó, por dentro dos pontos. Assim, passando por dentro aqui dos pontos. E aqui no avesso, quando tiver aqui no avesso, eu vou cortar o excesso do fio. Então, assim, olha só, eu vou unindo uma ponta à outra, não uma estrela à outra. Lembrando que as estrelas, elas têm que estar pela frente, para não unir o avesso de uma estrela com a ponta, com a frente de outra, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Assim. Quando for unir a partir da terceira estrela, nós temos que prestar atenção que uma ponta tem que ficar pra cima e 2 pra baixo. Então, nós vamos unir aqui, ó, nessas pontas aqui, nessas pontas aqui, ó. Como essa aqui, ó.
uma ponta para cima, duas pontas para baixo. Uma ponta para cima, duas pontas para baixo. Sempre com todas as estrelas para frente. Assim. Uma ponta para cima e duas para baixo. Então, é só seguir trabalhando, intercalando aí as cores, até formar um cordão com 20 estrelas. Então, no caso, são 10 estrelas brancas e 10 estrelas rosas. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente unir essas estrelas no nosso tapete. Bom, pessoal, então, eu já fiz aqui as minhas estrelas e uni a primeira estrela com a última. Agora, eu vou fazer aqui a união da minha estrela com o meu tapete. Então, tem aqui, onde eu fiz aqui o meu ponto baixíssimo, eu vou começar trabalhando por ele, que aí eu já vou escondendo aqui o que sobrou do fio do arremate. Passo aqui a minha agulha, prendo a minha linha com um ponto baixo. Dou uma laçada, salto 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, assim. Então, eu pego aqui uma das pontas da parte de baixo da minha estrela, passo aqui a minha agulha, pego a minha corrente alongada, aperto, e agora eu vou passar aqui, ó, por dentro da minha estrela, para prender aqui a minha estrela ao meu tapete. Dou uma laçada, volto para o mesmo ponto de base onde eu estava trabalhando os 3 pontos altos e faço mais 2 pontos altos. Salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Assim. Dou uma laçada, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Alongo a minha corrente do terceiro ponto, venho aqui na outra ponta da minha estrela, passo a minha agulha, busco aqui a minha corrente alongada, aperto e passo por dentro da ponta da minha estrela, assim. Agora, eu dou uma laçada, volto nesse mesmo ponto de base e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, aqui, ó, eu já tenho uma estrela presa ao meu tapete. Então, como são aqui, ó, 3 pontos altos para prender a estrela e mais 2, são 5 pontos altos. Então, a minha estrela ela fica presa no terceiro ponto, que é o ponto do meio. Feito isso, eu salto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada, salto 2 pontos de base, no terceiro ponto eu faço 3 pontos altos. O meu terceiro ponto alto eu alongo aqui a corrente, pego agora a ponta da minha estrela branca, passo aqui a minha agulha na ponta, busco a minha corrente alongada, aperto e agora eu passo por dentro aqui, ó, da minha estrela branca. Dou uma laçada, volto ao mesmo ponto de base e trabalho mais 2 pontos altos. Salto 2 pontos de base, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada, salto 2 pontos de base, no terceiro ponto eu faço 3 pontos altos.
Alongo a minha corrente, pego aqui a outra ponta da minha estrela, passo a minha agulha aqui, ó, de cima para baixo, venho na minha corrente alongada, coloco a minha agulha e aperto. Agora eu passo aqui por dentro da minha ponta da estrela, dou uma laçada, volto ao mesmo ponto de base e faço 2 pontos altos. Salto 2 pontos de base e aqui no meu terceiro ponto eu prendo com um ponto baixo. Então, aqui ó, já ficou também presa a minha segunda estrela. Assim, ó. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a volta do tapete. Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente ver como que fica.